Você confiaria na palavra de uma criança de 7 anos para condenar alguém por homicídio? Parece uma pergunta de filme, mas foi exatamente o que aconteceu em um caso real que abalou os Estados Unidos. 2008, na Flórida, um julgamento chocante chamou a atenção do país inteiro. No centro de tudo, não estava um criminoso experiente ou uma prova científica irrefutável, mas sim um menino de apenas 7 anos chamado Arthur J. Ele se tornou a paika-chave no caso contra a própria mãe, Amanda Lewis. A tragédia começou quando a irmã mais nova de Arthur J., Adriana, de apenas 7 anos, foi encontrada sem vida na piscina da família. O que a princípio parecia um terrível acidente, logo se transformou em uma investigação de assassinato. Durante o interrogatório, o pequeno Arthur J. contou uma história que deixou todos perplexos. Ele disse que viu sua mãe segurando Adriana debaixo d'água. Segundo seu relato, não foi um acidente, foi um ato deliberado. A promotoria abraçou essa narrativa, e o testemunho de Arthur J. se tornou a principal, e quase única, prova contra Amanda. A forma como ele descreveu a cena, com a inocência e a sinceridade de uma criança, foi tão impactante que o júri não teve dúvidas. Amanda Lewis foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua. Mas aqui é que a história fica ainda mais complexa. Logo após o veredito começaram a surgir as grandes dúvidas. Até que ponto o testemunho de uma criança tão nova pode ser considerado confiável em um caso tão grave? Especialistas em psicologia infantil começaram a apontar falhas graves na maneira como o depoimento de Arthur J. foi colhido. Eles levantaram a possibilidade de ele ter sido influenciado por perguntas sugestivas dos investigadores, ou até mesmo por conversas que ouviu dos adultos ao seu redor, sem que ninguém percebesse. A memória de uma criança de 7 anos é extremamente maleável, e detalhes podem ser confundidos, misturando fantasias com a realidade. O caso dividiu opiniões. Para alguns, Arthur J. era uma testemunha corajosa que disse a verdade e ajudou a fazer justiça pela irmã. Para outros, ele foi uma vítima de um sistema falho. Uma criança que, sem querer, pode ter condenado a própria mãe, com base em uma memória confusa ou induzida. Anos se passaram, mas o caso continua a levantar uma pergunta inquietante que ecoa até hoje. A justiça foi realmente feita para a pequena Adriana, ou uma vida foi destruída com base em um testemunho que nunca deveria ter tido tanto peso? É uma daquelas histórias que nos deixam pensando por dias, e agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o testemunho de uma criança deveria ser suficiente para uma condenação como essa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater sobre esse caso polêmico. Se você gosta de histórias assim, que nos fazem questionar tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado.